Então, boa noite mais uma vez a todos. Agora a gente vai iniciar nossa reunião. Continuamos no nosso assunto das últimas semanas, que é o Espírito Santo de Deus. Aí a gente tem aí Alexandre, eu acho que está por aí, Eric, Danilo, vai nos ajudando aí os irmãos. E talvez a gente poderia começar fazendo dando uma relembrada para ver se eles estão recordando do assunto, se esqueceu de alguma coisa que a gente precisa relembrar, se está. A Ana Júlia falou que Alexandre acabou de sair, mas está tranquilo. Então eu vou fazer uma pergunta, só para mim saber se está tudo gravadinho na cachola, se ficou guardado, se esqueceram, se esqueceu a gente recorda, certo? Então a gente sabe, tem aprendido que há 3 pessoas, né, a gente tem aprendido nas últimas reuniões, da divindade. Então, essas 3 pessoas, né, elas são, quem lembra? Pai, Filho e Espírito Santo. Opa! Primeira resposta, quem mais? Também o Espírito Santo. Opa, João Miguel também respondeu, quem mais? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Opa! Filho e Espírito Santo. E aí, Eric? Será que eles... Rapaz, essa galerinha tá afiada, viu, Elton? Vou te falar. Aí, certíssimo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso mesmo, né, Dal? Certíssima resposta. Muito bom. Gravando tudo na cachola. O Senhor fica feliz aí com vocês. Estamos aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito bom. Vamos saber se Dal tem alguma pergunta, Eric, Danilo, para a gente saber se eles estão afiados mesmo. O Elton, eu peguei aqui agora uma anotação minha a respeito assim do Espírito Santo, a pessoa, com alguns versículos, mas eu não vou citar tudo não, porque é muita coisa. Aqui tem só algumas que eu vou falar aqui. O Espírito Santo capacita a pessoa, ou seja, torna a pessoa assim capaz de fazer alguma coisa. Ele habita na pessoa, no crente. Ele diz algo para a gente. Ele nos ensina. Ele também se entristece, o Espírito Santo. Ele revela também as coisas. Ele envia pessoas para fazer algo. Tipo assim, uma viagem, manda uma pessoa fazer uma viagem. Isso está na Bíblia, né? Ele dá mandamentos também. Ele testemunha. E aí tem mais coisa aqui, viu, Elton? Mas aí eu vou deixar para os irmãos fazerem uma perguntinha aí, as crianças, viu? E a gente pode falar mais coisas do Espírito Santo. Vamos lá, vamos ver se Eric tem uma pergunta, se Danilo tem uma pergunta. E vamos ver se as crianças estão lembrando, se não esqueceram. Dal falou aí que o Espírito Santo ele pode se entristecer. E quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Será que alguém sabe? Desobedecendo. Olha, Ana Júlia respondeu. Tá desobedecendo. Levi respondeu. Quem mais acha que está certo? Desrespeitando também. Desrespeitando, desobedecendo. Quem mais se arrisca? A gente está desobedecendo e fazendo o que não agrada a Jesus. Ô, João tá com uma vozona, mas tá rouquinho, né, João? Tá engraçado. Tão diferente.
Tá com a vozona de homem, rapaz. Certo, João, também, Levi. Exatamente isso aí. Quando a gente desobedece, né, a gente entristece o Espírito Santo. A gente já aprendeu na semana passada, acho que foi na semana passada, que o Espírito Santo de Deus habita em cada crente, não é isso? Ele mora em cada crente. Boa noite a Val, boa noite a George, que acabou de chegar aí. Então, não sei se a Heloísa está aí também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa, né? Digamos assim, alguma coisa que não é bem o que Deus gostaria que a gente fizesse. Às vezes a gente age de alguma forma, fala alguma coisa, e a gente sabe que Deus é santo, perfeito, ele tem um padrão, né, de santidade que ele não muda, ele não rebaixa por causa da nossa fraqueza ou da nossa rebeldia às vezes, da nossa dureza de coração. Ele não, né, Deus não rebaixa o seu padrão de santidade. Então Deus ele sempre é perfeito, mas às vezes a gente tropeça, né? Alguma palavra, algum desejo ruim que a gente quer, quer fazer, e aí o Espírito Santo de Deus que habita dentro, né, que mora dentro de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ele fica tristinho. Então, aí ele vai precisar agora trabalhar em nós para que a gente se arrependa daquela coisa que a gente fez desagradável a Deus. E aí depois, aí eles, quando a gente corrige aquilo que a gente está fazendo de errado, né? Volta em obediência a Deus, aí ele se alegra de novo e a gente continua, não é isso, Dal? É isso aí, Uel. A gente, quando comete um pecado, sabe o que é pecado? É a gente fazer a nossa própria vontade. Então, o Espírito, ele não quer que a gente faça a nossa própria vontade, aí a gente vai lá e aí faz o que não deve, como o Elton está falando, o Espírito Santo fica triste, e aí o que é que precisa? A gente se arrepender daquele pecado que a gente fez, daquela coisa feia que a gente fez, confessar ao Senhor, falar assim com o Senhor, Senhor, eu fiz isso e isso, e estou errado. Falar com o Senhor, como é que se fala com o Senhor? Alguém lembra como é que fala? Com o Senhor Jesus ou com o nosso Deus e Pai? Falar significa o quê? Orando. Isso mesmo. Falar é orar. Aí quando a gente faz alguma coisa que assim não agradou o Espírito Santo e a gente também percebe, aí a gente vai lá e fala com nosso Deus e Pai ou com nosso Senhor. Eu pequei, eu errei e estou arrependido. E aí o que acontece? O Espírito Santo que está em nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ele fica alegre. Ele tinha se entristecido porque a gente fez a nossa própria vontade, não quis dar ouvido a ele, mas agora ele ficou alegre porque a gente se arrependeu e confessou ou falou com Deus o nosso pecado, dizendo, Senhor, fiz isso, isso assim, como eu fiz, e estou arrependido. E aí, Eric? Tá respondido. A gente agora, através aí dos irmãos, a gente ficou sabendo como que a gente entristece o Espírito Santo, né? As crianças falaram e agora os irmãos estão falando. Como é que a gente faz o Espírito ficar alegre? Quando a gente faz a vontade do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus, e quando a gente confessa e se arrepende, né, daquilo que a gente fez de errado. Aí o Espírito Santo se alegra. Quem tem pergunta? Tem alguém com pergunta? Se não tiver, a gente vai continuar aqui, hein?
E chegou mais gente aqui, viu, Welton? Eu ia falar isso, Dó, pra você dar uma boa noite aí para os que chegaram aí. Você consegue abrir aí para saber? Aqui tem Éder, Heloísa, chegou aqui também. A secretária Josélia, estão aqui. Foram esses que chegaram. Boa noite. O irmão Leone também entrou aí. Boa noite. Ah, Leone, deixa eu ver aqui. Leone Correia, certo. Boa noite também. E então, tem alguma perguntinha para a gente sobre o Espírito Santo? Senão a gente vai continuar. Tem mais coisa, hein? Dá um tempinho para ver aqui. Ô, tio, Levi quer fazer uma pergunta e não fui eu que mandei, viu? Foi ele que perguntou. Pergunta aí para tio Dal, ou tio Érico, ou tio El. Pergunta, Levi. ô, tio El, por que você não ir na nossa reunião que não é online? Não entrou porque eu não fui? Não. Fala de novo aí, Levi. Eu quero Vamos lá. saber por que sempre tem pão e vinho na nossa reunião que é online. Que não é online. Que não é, eu falei nada. É, Ah, tá. entendeu? Por que que tem pão Entendi. e vinho nas nossas reuniões? Que não é online. Ah, tá. Assim, pergunta nível 3 é Dal responde, e 2 é Eric, e nível 1 sou eu. Aí eu só respondo as fáceis, que é o nível 1. Aí essa aí Dal vai responder, aí você já vai aprender hoje. Vamos lá, Dal. Nível 3, né? Aí, tô sabendo, Eric, agora. Daqui a pouco tem João também, viu? Se for nível 1. Daqui a pouco tem João. Se for nível 1 é minha. Se for nível 2 é Eric, se for nível 3 é Dal. Vamos lá. Então, o Levi quer saber, porque nas reuniões Oi. existe pão e vinho. Aquelas reuniões que os irmãos ficam junto ali, aí cantam hino, faz oração, e aí depois um irmão vai lá, se levanta, aí agradece pelo pão, aí parte o pão, passa para outras pessoas, aí cada uma vai comendo, depois agradece pelo vinho, não é isso? Não é essa reunião, hein, Levi? É essa a reunião? É. Nessa aí? Pronto, então. Essa reunião aí se chama a reunião da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, que acontece no primeiro dia da semana. Levi, você sabe qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo? Isso, o primeiro dia da semana é domingo. Não foi no domingo que você viu essa reunião? Sim. Pronto, aí, foi no domingo. Então, é no domingo que a gente faz a ceia do Senhor. Essa ceia é para quê? É para a gente relembrar do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele andou aqui no mundo. Ele nasceu aqui de uma virgem chamada Maria, aí ele cresceu, aí começou a pregar, ele curou um monte de gente, mas só que ele foi rejeitado pelas pessoas. Aí ele foi até a cruz, que levaram ele para a cruz, e ele aí morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados. E na cruz também, depois que ele morreu, o sangue dele foi derramado. O sangue dele, que foi derramado, foi para nos tirar todos os pecados, não ficar nenhum. Então, quem crê no Senhor Jesus não fica com nenhum pecado diante de Deus, porque ele derramou aquele sangue na cruz ali para isso. Então, quando a gente está nessa ceia, que é a ceia do Senhor, a gente lembra dele, o que aconteceu com ele aqui no mundo, e o pão
o pão faz lembrar o quê? Faz lembrar o corpo do Senhor Jesus que foi pregado na cruz. O corpo, igual o corpo da gente, assim, né? Tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, boca, nariz. Então, o Senhor Jesus, ele nasceu, cresceu, e aí ele foi até a cruz e morreu por causa dos nossos pecados. E esse corpo que ele estava, esse corpo aí, a gente, quando coloca o pão ali na ceia, aquele pão faz a gente lembrar que um dia ele esteve aqui e o corpo dele foi pregado na cruz. Então, o pão lembra o corpo do Senhor Jesus. E o cálice com vinho, o vinho ali, que é o importante, é o vinho, ele lembra o sangue que foi derramado. O Senhor Jesus derramou o sangue dele. Então, o Senhor Jesus entregou o corpo dele e também derramou o sangue dele. O corpo é o pão, o pão representa o corpo, e o vinho representa o sangue do Senhor Jesus. Isso aconteceu, sabe quanto tempo? Já tem uns 2000 anos que aconteceu isso. E o Senhor Jesus veio aqui e fez isso pela gente. E pediu que a gente sempre fizesse essa ceia, tomando o pão e o vinho, para lembrar dele e anunciar a morte dele. Quando ele morreu foi assim. Então o pão faz lembrar o corpo do Senhor, grave bem, ó. E o vinho que está na taça, no copinho ali, lembra o sangue dele que foi derramado. E o Senhor Jesus pediu para que a gente fizesse isso todos os domingos. E é por isso que no domingo você vê titio Elton, junto com outros irmãos, fazendo isso aí. Porque o Senhor Jesus pediu para que a gente fizesse. Até que ele viesse buscar a gente. E qualquer momento o Senhor vem buscar a gente, viu? Será que deu para entender, Levi? Quer falar mais aí, Elton? Deu para entender, sim. Aí, ó. Você quer colocar só um versículo aí para a gente ler junto, Dal? Lá, 1 Coríntios 11. Aí todo mundo presta atenção no versículo, que aí a gente vê como é que o Senhor falou lá, como Dal falou aí, ó. Deixa eu ver, 25, 26. O 24 aí, acho que tá bom. Presta atenção aí, tá? No amarelinho, ó. E tendo agradecido, dado graças, né? Agradecido, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Está falando do pão aí. Fazei isto em memória de mim. Aí, ó, 25. Semelhantemente, ou da mesma maneira, igualmente também, depois de cear ou comer do pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice de vinho é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ele pede. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice de vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aí, ó, como Dal falou. Então a gente faz isso, né? Todo domingo ou primeiro dia da semana. É um pedido do Senhor que a gente recordasse, né, da sua morte, usando esses símbolos aí, o pão e o vinho, que Dal explicou aí, o corpo e o sangue do Senhor Jesus são símbolos do corpo e do sangue, o pão e o vinho, e a gente faz isso todo primeiro dia da semana, até o dia que o Senhor voltar, e aí a gente não vai precisar mais fazer isso, a gente vai estar com o Senhor, né, eternamente. Agora, João levantou a mão. A gente vai saber se João tem alguma pergunta ou queria falar alguma coisa, João?
pergunta que eu iria falar é que já que a pessoa é cristã, mas ela não está fazendo o que agrada a Deus, mas ela não se arrepende. O que significa isso? Ah, tá. João perguntou aí, ela é cristã, a pessoa, né, é um crente, aí ela tá desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, e ela não se arrepende. E o que que é isso? Então, essa pergunta aí é nível 2. Só lembrando aqui que pergunta nível 1 eu respondo, nível 2 Eric responde, nível 3 Dal responde, nível 4 Danilo responde, e se tiver nível 5, aí a gente liga para Mário Persona e pede ele para poder responder, vir aqui responder. Se tiver, eu acho que não vai ter. Essa ordem tá muito assim, viu? Bora rever isso Tá, aí. Já muito está resolvido, confusa. já está resolvido, né? Está decidido. Então, eu vou recapitular a pergunta de João. Até eu quero Cristão. saber do irmão, porque eu acho que eu respondi para ele errado. Então vamos lá, Eric vai ajudar aí. E Danilo, e Dal, eu também, se a gente souber, a gente vai ajudando. Então, recapitulando a pergunta de João. Se um cristão, né, ele é salvo por Cristo, aí ele está fazendo alguma coisa de errado que está desagradando a Deus, só que ele não quer se arrepender, né? Ele continua fazendo algo errado. Aí está deixando o Espírito Santo entristecido. E aí, o que que é isso? O que seria isso e o que ele deveria fazer, né? Qual é a forma correta de um crente agir? Então tá, vamos lá. Então, uma pessoa que ela é salva pelo Senhor, né? E ela tá andando dessa forma aí, ela tá sendo desobediente. Então, assim como o seu papai, a sua mamãe, quando você faz alguma coisa que não tá certo, eles chamam a sua atenção, né? Aí, o nosso Deus e Pai, ele também, como ele é nosso Pai, ele vai chamar a atenção dessa pessoa que está fazendo algo errado. E aí, ele vai disciplinar essa pessoa. Vai sempre estar chamando a atenção dela, até ela escutar a voz do Senhor e ela se arrepender, né? E ela confessar o que ela está fazendo. E a maneira mais correta dela enxergar que ela está fazendo as coisas erradas, ela tem que estar lendo a palavra de Deus. Porque a gente só tem consciência quando a gente está fazendo algo errado à luz da palavra de Deus. Porque ela é aqui na terra o nosso guia seguro, né? Para saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer, como ele gostaria que as coisas fossem, entendeu? Aí a gente precisa estar sempre olhando para a palavra de Deus para entender os pensamentos dele e fazer o que é correto. Aí uma pessoa que está assim, fazendo algo errado e não está se arrependendo, provavelmente ela não está tendo esse exercício de ler a palavra, ela não deve estar orando, falando com o Senhor, entendeu? Aí se os irmãos puderem ajudar, eu acredito que é mais ou menos assim. Ela a Bíblia. Maravilha. Fala, João. Eu leio todo dia a Bíblia. Olha só, Dal. Que bom, João Miguel. Fique assim, mesmo quando você tiver grande, viu? Tiver com 1 metro e não sei quanto, aí continue lendo a Bíblia, viu? Porque é segurança pra gente. Obrigada, viu, irmão, pela resposta, porque eu respondi errado para ele, eu fui um pouquinho radical. Eu disse a ele que então não era um cristão verdadeiro, que um verdadeiro cristão, em algum momento da vida, ia se arrepender. Vamos ver se Danilo Barbudão também ajuda a gente aí com essa questão aí, Danilo. Mais alguma coisa que você podia acrescentar aí? Não, irmão. Eric falou
Muito bem aí já. Deu todas as respostas mesmo. Ok, você compreendeu, João? Sim, Pronto, maravilha. Se tiverem mais perguntas, pode ficar à vontade aí para sinalizar com a mão e perguntar, tá? Então, Dal falou, quando você falou aí de algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo, Dal, você lembra aí? Envia, né? Tem um monte Pessoas. aqui, Elton. Fala alguns Ó, aí novamente, só para mim. tem capacitar, que é encher também, ou fazer com que a pessoa fique capaz de fazer algo. Ela habita nas pessoas, já foi falado. O Espírito Santo dizendo algo para alguém, ensinando, entristecendo já foi. Ele inspira também a pessoa, revela algo que a pessoa não sabe. Ele também dá comando assim, envia, se a pessoa tiver de viajar. Ele dá mandamentos dizendo o que é que deve fazer, o que não deve fazer. Ele testemunha também. Ele até impede, quando ele não quer que uma pessoa faça aquilo, ele impede, que aqui a gente encontra em Atos, né? Ele não deixa a pessoa fazer ali. Ele também dá dons, ele intercede também pela gente. Quando a gente está precisando de algo, ele intercede nas orações. E é isso. Bacana. Eu Tem mais estava algumas coisas aqui, mas não vai precisar, não. e esse tanto de coisa que Dal falou aí, que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? A gente tem aprendido, ó, o mesmo Deus, é um só Deus, não são três deuses, é um só Deus, só que são Pai, esse Deus é o Pai, né? O Filho e o Espírito. Ou pode ser também o Espírito, o Filho e o Pai, né? Mas a gente acostuma falar assim, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente acostumou, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que Dal falou aí que é, digamos assim, que é atributo do Espírito Santo fazer, né? Então, o que eu queria saber, assim, o Espírito Santo faz esse monte de coisa que Dal falou aí, né? Revela, ele envia, ele revela a palavra de Deus para nós quando a gente está lendo, é ele quem faz isso, né? Ele habita em nós e ele, quando a gente lê algo assim da Bíblia, assim, que a gente entende, é o trabalho do Espírito Santo revelando aquilo que a gente está lendo para nós. Então, muitas dessas coisas que Dal falou aí são, digamos assim, o trabalho do Espírito Santo. Mas eu vou fazer uma pergunta. O Espírito Santo, que é Deus, morreu na cruz para nos salvar? Não. não, foi Jesus. Jesus, que é Deus também, quem morreu na cruz para nos salvar. Olha só, a mesma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. Só que, digamos assim, trabalhos diferentes, né? Cada um fez. Danilo Babudão levantou a mão, já vai falar aí. Então a gente sabe que o Espírito Santo. Opa, Levi está falando. Pode falar, Levi. Fala contigo, não. O Espírito Santo não é para nos consolar. Consolador, muito bem lembrado, Levi. Consolador, ele nos consola, né? O Senhor falou que mandaria outro consolador, que o Senhor Jesus era o que nos consolava aqui quando ele andou aqui nesse mundo, os seus discípulos, né, os cristãos. E aí ele precisou ir para o céu, ficar com o pai dele, né? E aí ele falou, eu vou mandar outro consolador, que é o Espírito Santo, que esse vai estar com vocês para sempre. Então a gente já viu que o Espírito Santo não foi para a cruz para morrer por nós. Agora vamos ver. Quem criou o céu e a terra foi o Espírito Santo? Não, Jesus. Não, foi Foi Deus. Jesus Cristo. Agora a gente vê, olha, Foi Deus. Deus, né? A gente vê lá
no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aí o Pai, né, criou os céus e a terra, não foi o Espírito Santo, né? Então a gente vê essa diferença, a mesma pessoa fazendo coisas diferentes. A gente viu que o Espírito Santo não foi na cruz para morrer pelo nosso pecado, foi o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo não foi quem criou todas as coisas, embora seja a mesma pessoa. Eles só estão fazendo trabalhos diferentes. Então, Deus Pai, ele não foi na cruz para morrer por nós, foi Deus Filho, né? Assim como também Deus Espírito Santo não foi na cruz para morrer por nós, mas ele está fazendo aí essas coisas que Dal está falando aí, né? O Espírito Santo, Deus Espírito Santo está fazendo todas essas coisas aí por nós aqui na Terra. Como Dal falou, lembrou bastante coisa. Então a gente está vendo aí, né, trabalhos ou atribuições do Espírito Santo, né, no cristão aqui neste mundo, fazendo todas essas coisas aí. Uma pergunta de Danilo, ou algum pensamento, vamos saber. Vou fazer uma pergunta aqui à criançada, mas essa não é mamão com açúcar, não, viu? Eu não sei se esse assunto os irmãos já deram, devem ter dado a eles também. Que o espírito tem um fruto. Daí eu queria saber das crianças quais são a propriedade desse fruto. São várias, aí, claro que as crianças não vão acertar todas, mas aí vai dividindo. Um fala um, outro fala outro. Já deu esse assunto, irmãos? Opa, que bacana, Danilo. É isso aí, ó. A gente vai aprender isso hoje, dá tempo ainda, e talvez na semana que vem a gente continue vendo mais um pouco. Então a gente podia abrir o versículo, Dal, e aí a gente vai conversando com elas. A gente já tem ali a Cecília e Emily com a mão levantada, vamos saber. Se quiser falar, pode falar, tá, Cecília? Não, irmão, foi sem querer aqui. Ah, bacana. Então, o que Danilo está perguntando aí, se vocês souberem de algum, vocês podem responder, tá? É assim, o que o Espírito Santo de Deus produz num crente? Digamos assim, como um cristão ele age quando o Espírito de Deus está agindo nele, quando ele está permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe nele, quando ele está andando em obediência, quando ele não está entristecendo o Espírito Santo. Vocês sabem alguma coisa, né, que um cristão ele faz quando ele está... Pode responder. Fé, mansidão. Temperança, paz, gozo, caridade, Tem mais aí. Tá falando, Elton? Seu microfone tá desligado. Opa, tem mais uns aí, ó. Eu acho que tem mais uns aí que não falou. Quem mais gostaria de falar aí? vou deixar para meus amigos. Cecília, Pode falar, Cecília. mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão e temperança. Isso, olha só quanta coisa um cristão ele faz quando ele está andando, né, em obediência, não entristecendo o Espírito Santo que mora nele, né? Um exemplo, uma pessoa desobediente, um cristão, né, desobediente, que não está andando em obediência, como o Eric falou, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, que está entristecendo o Espírito Santo, ele consegue ser caridoso, ele consegue ser paciente, ele consegue ser manso? Será que ele desobedecendo, né? Ele não quer saber da palavra de Deus, ele não está orando, ele está envolvido com as coisas desse mundo, né? Que as coisas que desagradam a Deus. Então, será que ele consegue dar esses bons frutos aí que a gente leu? Olha só, caridade, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, olha quanta coisa. Com certeza, um cristão desobediente, rebelde, ele não anda nessas coisas aí. Geralmente, ele faz tudo ao contrário. Ele não é bondoso, ele não tem a alegria do Senhor, ele não tem paz, né? Ele não tem paciência, né? Muitas vezes, se ele é aquele cristão rebelde, desobediente, bondade, né? A fé dele está comprometida, né? Mansidão, ou seja, responde com mansidão, com paciência. A gente, quando não está dando liberdade ao espírito, a gente está entristecendo o espírito, todas essas coisas aí a gente não consegue fazer. Então, quando a mamãe fala para a gente fazer uma coisa, a gente responde, olha só que coisa horrível. Aí o Espírito Santo fica tristinho, não gosta. Então, é assim, Dal. É isso aí, Welton. Isso aí é o fruto do Espírito Santo no crente. Temperança, alguém sabe o que significa temperança? Quem vai arriscar falar? Não, não. Não? Não? Eu Não? sei. Autocontrole. É autocontrole. Ou seja, a pessoa, ela se controla. Sabe quando a gente, às vezes, perde, talvez assim, tal pessoa perdeu a cabeça, aí saiu correndo e atravessou a rua assim de vez, não olhou para os lados, quase que o carro pega. Não, o cristão ele tem que ter controle, mesmo que aconteça algo que deixe ele chateado, ele deve ter o autocontrole dele. Mas ele só consegue se ele tiver andando no Espírito, se ele tiver cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver agindo nele, se ele estiver andando bem com Deus e Pai, se ele não pecou, se ele não está fazendo nada de errado, não entristeceu o Espírito Santo, então o Espírito Santo ajuda ele a ter um autocontrole, porque isso também faz parte do Espírito Santo. O Espírito Santo é assim, é o que a gente está vendo aí. Caridade aqui é amor, ó. Espírito Santo, ele produz amor. Gozo aqui é alegria. Paz aqui, ó. A gente fica tranquilo, descanso. O Espírito Santo produz isso também. Longanimidade, quer dizer assim, a gente tem paciência, fica esperando ali até quando chegar. Benignidade, a gente, ó, é generoso com as pessoas, o Espírito Santo é assim.
Bondade também, a gente faz o bem às pessoas quando está precisando, a pessoa está com necessidade. Fé, que é a fé? A gente crê no que Deus está falando, a gente crê na Bíblia. Mansidão, a gente não fica enraivado. E a temperança é que a gente, tem um autocontrole, a gente não fica assim, desesperado, perde a cabeça, sai correndo, quase que o carro pega. Nada disso, não. É tudo isso aí, não é, Welton? É isso. É isso Repete aí. longanimidade, por favor, irmão. Longanimidade, tal, por favor. Longanimidade é uma paciência bem longa, assim, a pessoa fica paciente. Alguém está querendo, assim, está esperando algo, mas só que a viagem da pessoa é muito demorada. E ela está esperando essa pessoa, ela só vai chegar daqui a não sei quantos dias. Aí o que é isso? Só para dar um exemplo, eu estou aqui esperando minha filha chegar de lá dos Estados Unidos. E aí eu fico aqui esperando. Aí eu não fico agoniado, não fico assim, poxa, tomara que ela chegue logo, porque eu já estou com muita saudade dela. Não, eu fico assim esperando. Aí passa um mês, ela ainda não veio, passa outro mês, ela ainda não veio. E eu fico esperando pacientemente. Então, longanimidade é um fruto do Espírito, que o Espírito assim também é bem paciente com a gente. Então, ele faz com que a gente também seja assim paciente com as outras pessoas. Seja tolerante, fique esperando, quando tiver de acontecer, vai acontecer. Eu não tenho que me precipitar. Então, é assim, essa paciência longa, fica esperando. É dessa forma. Não sei se deu para ajudar. Entendi. Eu pesquisei aqui também, irmãos, é também um ânimo longo, né? Tipo, que você tá sempre com ânimo e esperando, porque se você se irrita, você perde a paciência. Então, é o ânimo que dá a paciência. Então, é longânimo, né? Como é? Ânimo longo. Quer ver um exemplo, João? Digamos que a mamãe de João tá ocupada fazendo alguma coisa, mas é aquela hora do almoço e João tá com fome. E aí a barriguinha de João tá daquele jeito, né, João? Quando a gente tá com fome, a barriga da gente chega ronca. Só que João tá vendo que a mamãe tá ocupada, ou o papai tá ocupado, não tá no trabalho. Aí João fala, eu tenho que esperar. Mesmo que eu esteja com fome, a barriga já está pedindo para almoçar, mas eu vou esperar minha mãe terminar aquela tarefa, e aí João não fica irritado com aquilo, porque ele sabe que assim que a mamãe terminar aquela tarefa que ela está fazendo, ela já vai pôr a comida para João, e João vai almoçar, e vai matar a fome de leão. Então, longanimidade é isso aí, é esperar, mas sem se irritar, porque o Espírito Santo, ele não produz ira, não produz raiva, né? Ele produz paciência, como a gente está vendo aí. Então é aquela paciência de reconhecer que a mamãe está ocupada naquele momento e assim que ela terminar, ela vai pôr a comida e João vai comer e pronto. Vai resolver a questão da fome. É isso, Danilo? É isso aí, irmãos. Dal, acho que a gente chegou no nosso horário. São 9h06, já a gente passou um pouquinho. Danilo falou uma coisa, eu só queria aproveitar aqui para como é que fala? Reconsiderar aqui as perguntas, viu, Danilo? Eu vou salvar sua pele, eu vou botar você no nível 1, no nível 1 que eu tava, eu vou pro nível Glória a mamão com Deus. açúcar. Eu vou pro nível mamão com Tá pro nível açúcar. 0 agora, Welton? É mamão com açúcar, eu. Aí Danilo é nível 1, Eric nível 2 e Dal continua no nível 3.
Viu? Tá, agora tá tudo certo. Então dá um 9 e 6. Essa ordem dele tá igual a organização dele aí. Eu tô só aqui reparando. Então, já são 9 horas e 6 minutos. É hora de Mimi. Mimi, João Miguel. Que significa o quê, João Miguel? Dormir. Dormir. Mas antes de dormir, fechar os olhinhos para dormir, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, mas primeiro escovar os dentes, depois dormir. Tem que escovar dente, tomar banho, Banho, dormir, escovar dente e orar. orar ao Papai do Céu, agradecer por tudo que a gente teve durante o dia. A gente comeu, a gente bebeu, tomou um suquinho, uma água fresquinha, tomou banho, teve roupa limpa, ter a casa, tudo isso. Então a gente agradece por tudo e agradece pelo Senhor Jesus Cristo que nos salvou. E aí a gente fecha os olhinhos, ó. Mimi, vai dormir. Aí, Welton, fica à vontade, viu? Então vamos lá. Eu vou pedir Eric para dar graça se estiver podendo. Antes, vamos ver aqui. Acho que Levi levantou a mão. Se quiser falar. Oi, irmãos. Na verdade, fui eu, né? Deixa eu perguntar aqui. Qual é, assim, um versículo da Bíblia ou assim, que eu posso estar lendo para Levi? Porque, assim, eu não sei muito, sabe? E eu não quero ficar lendo uma coisa que também eu não sei tá esclarecendo para ele, porque ele gosta muito de fazer perguntas, né? Peraí. Tá, mãe, peraí. E aí ele gosta muito de fazer pergunta. E eu queria, assim, sabe, tá lendo pelo menos um versículo, né? Tá bom, mãe. É para ele. Lucineide, o Antigo Testamento é muito bom, porque tem muitas histórias, viu? Aí você pode escolher. Você pode pegar Gênesis, que tem a criação dos céus, né? E da terra. E aí pode estar lendo ali para ele a criação de Adão, a de Eva também. É muito bom essas ilustrações assim da Bíblia. Na verdade, a história, né? Verdadeira, né? E aí você pode estar lendo. Mas fica ao seu critério. Fala com o Senhor e o Senhor vai te ajudar nisso aí. Viu? O Antigo Testamento tem bastante história. Bacana. Então, o Lucineide agradeceu aí. Agora a gente vai tirar a gravação para a gente dar graça. Vou podendo agradecer.